Poucos meses atrás, o mundo assistiu um dos maiores eventos esportivos do planeta, os Jogos Olímpicos de Verão. Participaram atletas de todos os continentes, dedicando ali anos ao planejamento, ao preparo físico, à estratégia, tudo com o objetivo de se tornarem os melhores e serem reconhecidos como campeões mundiais. Mas e se a própria vida for uma competição? A diferença é que nessa corrida, o vencedor não é o melhor nem o mais capaz, mas sim todos os que cruzam a linha de chegada. A vida como hoje nós a conhecemos é apenas uma preparação para uma vida futura. E então, como é que você tem se preparado para a corrida da vida? Linha de chegada. Focados no objetivo final. Esse é o título da mensagem de hoje. E agora começa mais um programa Viva aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá, alegria imensa ter você com a gente. Hoje nós estamos dando início a mais uma série de mensagens intitulada A Linha de Chegada, aqui no programa Viva. Presenciamos um dos maiores eventos esportivos do planeta poucos meses atrás, os Jogos Olímpicos de Paris. 206 países representando todos os continentes. Anos de planejamento, cuidadoso preparo físico, minuciosa busca pela melhor estratégia, foco total em realizar a competição no menor tempo possível. O grande objetivo? Um apenas: ser o melhor, o mais rápido, o mais habilidoso, ser reconhecido e honrado como campeão mundial em uma específica modalidade. De certa forma, queridos, a vida humana também é uma competição. A diferença é que a jornada da vida não dura uns poucos minutos. Na realidade, não é como se fosse uma corrida. Não é uma corrida de 100 metros, mas algo mais como uma maratona. Ela começa no momento que nós nascemos e vai até o momento da nossa morte. A outra diferença é que o premiado não é o melhor ou mais capacitado. Na palavra de Deus nós encontramos: vocês não sabem de que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Já imaginaram a corrida assim? Em que todos podem ganhar o troféu? É isso que Deus promete a cada um de nós. Mas como alcançar esse tipo de vitória? Existem, sem dúvida, algumas características importantes e durante essa série nós vamos analisar algumas delas. Portanto, como nós acabamos de ver, na carreira da vida, o vitorioso é todo aquele que cruza a linha de chegada. A vida, como hoje nós a conhecemos, nada mais é do que o preparo por uma vida futura. E nossa jornada nesse mundo, o que mais importa é terminar a competição. Mas como é que nós podemos completá-la da melhor maneira possível? Um dos melhores exemplos que nós podemos encontrar nessa experiência vemos na vida de Paulo. Ele diz: enfrentei a gloriosa luta que Deus me deu, completei o percurso que me foi designado e guardei a fé. Como é que ele conseguiu? Como ele manteve o foco diante das distrações da vida? Na mensagem de hoje nós veremos 3 princípios sobre como podemos completar nossa corrida da melhor maneira possível, como podemos manter o foco no objetivo final. O primeiro deles é: conserve a sua integridade. Todos nós sabemos muito bem o que é integridade, não é mesmo? Integridade indica a honestidade moral, a dignidade de um indivíduo. Integridade é viver a realidade de que nenhum de nós pode enganar a nossa própria consciência. Talvez as 3 mais importantes características de uma pessoa íntegra sejam dizer a verdade, manter a palavra
e praticar, viver aquilo que se acredita. Integridade era algo muito importante para Paulo. Ele afirmava: nós nos recusamos a usar máscaras e a fingir. Não manipulamos os fatos nos bastidores, nem deturpamos a palavra de Deus em proveito próprio. Pelo contrário, sustentamos tudo o que fazemos e falamos toda a verdade às claras, de modo que quem quiser possa ver e julgar por si mesmo. Integridade é algo que todos devemos buscar. Mas como enfrentamos dificuldades nessa área? Não. Geralmente, quando nós começamos a fazer pequenas concessões e aspectos não apropriados, e assim começamos a cavar um buraco para nós mesmos. Aqui é importante notar que esse buraco raramente é feito com uma retroescavadeira, não. Geralmente é só com uma colher, bem pequenininho, pouco a pouco. E quando a gente menos percebe, estamos diante de um problema que a gente não imagina. Mas o que nos ajuda a manter integridade? O que pode nos ajudar a seguir pelo caminho correto, mesmo diante das pequenas decisões da vida? E aqui duas importantes lembranças que precisamos ter sobre como manter a integridade. Lembre-se, você está sempre sendo observado. Sempre estamos sendo observados. Se não por outras pessoas, certamente por Deus. Deus vê tudo aquilo que você faz. Deus conhece tudo aquilo que você pensa. Nosso maior problema é quando nós somos tentados em algumas áreas da nossa vida e o inimigo de nossas almas sutilmente sugere a nós mais ou menos assim: qual é o problema? Ninguém está olhando, ninguém está vendo. Será? Davi entendeu que essa não é uma realidade. Certa vez ele escreveu: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Para onde eu me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua presença? Se eu subir ao céu, lá Tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, Tu estás ali também. A realidade, queridos, é que não há nada que possamos fazer que foge da percepção de Deus. A realidade, integridade está relacionada com quem é você quando ninguém está olhando. Situações em que devolvemos aquilo que não nos pertence. Ninguém saberia. Situações em que você mostra o que é a integridade em nossa vida. Mesmo que ninguém esteja olhando, Deus sempre está. E uma segunda importante lembrança é: você colhe aquilo que planta. Ter essa percepção também nos ajuda a manter a nossa integridade. Essa é a lei da vida. Aquilo que plantamos, colhemos. Na verdade, essa é uma lei natural. Se você plantar soja, o que você vai colher? Milho. Se você plantar mentira, o que você colhe? Se você planta engano, o que você vai colher? A Bíblia nos adverte: não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Essa é uma lei da vida. Portanto, viver de maneira íntegra apenas nos traz benefícios. E além disso, nunca se esqueça que a vida, como hoje a conhecemos, é um teste. A recompensa que Deus tem preparado para cada um de nós será dada segundo o nosso procedimento. Portanto, os resultados das decisões que tomamos hoje não duram apenas uns poucos anos. Tem consequências, queridos, eternas. Por essa razão, a Bíblia também nos adverte: a integridade guia o honesto para o bom caminho, mas a falsidade leva o desonesto à destruição. Portanto, na jornada da nossa vida, se nós desejamos manter o foco no objetivo final, nós devemos conservar a nossa integridade. Mas isso não é tudo. Um segundo princípio que nós devemos seguir é: avance com humildade. A palavra de Deus afirma: a pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Se você permite que o orgulho dirija a sua vida, as consequências serão sempre negativas. Em outras palavras, se você permitir que o seu ego domine, você vai perder o foco que o mantém no caminho rumo à vitória final. Nós acabamos de ler que o orgulho destrói a vida humana. E o que isso significa? Que a única solução é trilhar no sentido contrário, o caminho da humildade. Mas afinal, de onde que vem a humildade? Será que é algo que nós recebemos de Deus? É um dom que apenas alguns têm? Não. Viver a humildade, queridos, é uma escolha que nós fazemos. A questão aqui não é simplesmente orar: ó Senhor, me ajude a ser humilde. Não. Humildade é uma escolha.
é algo que você precisa buscar por si mesmo. Humildade é uma atitude. E é por essa razão que quando por este mundo andou, Jesus Cristo afirmou: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Você percebe? Humildade é algo que você e eu fazemos a nós mesmos. Mas você pode estar pensando consigo mesmo: o que é um ganho em ser humilde? Há diversas razões, mas eu gostaria de destacar pelo menos duas delas. Por que ser humilde? É porque a humildade diminui o nosso estresse. Como? Isso mesmo, ser humilde reduz o nível do nosso estresse. Porque quando nós somos humildes, nós não precisamos ter todas as respostas que as pessoas demandam. Quando nós somos humildes, nós percebemos que não precisamos resolver todos os problemas ao nosso redor. Eu não quero decepcionar você, mas todo mundo já sabe que você não é perfeito. Portanto, você pode parar de fingir que é o super-homem, que é a Mulher Maravilha. Para com isso. Quando nós somos humildes, nós não precisamos tentar ser Deus. Não precisamos tentar assumir responsabilidades que não são nossas. Quando nós somos humildes, nós aprendemos a descansar naquele que é o exemplo supremo de humildade. O nome dele é Jesus. E ele mesmo disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Nós podemos então viver com a tensão entre o real e o ideal, sem cair nas garras do estresse causado pela incessante busca por perfeição. E nesse momento nós aprendemos que nem tudo é do jeito que a gente sonha. Lembre-se, sempre haverá essa tensão entre o real e o ideal. A grande diferença é que a humildade nos leva a desviar a atenção de nós mesmos e concentrar a nossa atenção em Deus. Com uma atitude de humildade, queridos, nós aceitamos o fato de que nós podemos ser felizes mesmo quando as coisas não são ideais. Porque nós aprendemos a depender de Deus. E quando você é humilde, seu estresse diminui. Queridos, cada vez mais eu me convenço que nós levamos a vida muito a sério e não levamos Deus a sério como deveríamos. E esse é o fato que muito provavelmente se torna a essência da grande parte dos nossos problemas. A palavra de Deus afirma: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. E aqui está o segredo. Precisamos ser humildes para entregar nossa vida, para entregar os nossos caminhos para Deus. Só que a gente faz exatamente o contrário. Nós vivemos lá fora, tentando impressionar as pessoas, tentando de uma forma ou outra conquistar o nosso espaço. E por nós sabermos quem realmente nós somos, você sabe, eu sei também, nós sabemos quem realmente nós somos e quem queremos ser, a gente acaba criando estresse desnecessário para nós. Mas quando nós aprendemos a ser humildes, andamos dependendo de Deus. E nesse momento o nosso estresse diminuirá. E uma segunda razão para sermos humildes, queridos, é que a humildade, sem dúvida alguma, melhora os nossos relacionamentos. Quem de vocês gosta de estar do lado de pessoas arrogantes, orgulhosas? Quem de nós gosta de estar perto daquelas pessoas que vivem demonstrando que são melhores que os outros? Esse tipo de pessoa que só pensa em si mesma é geralmente insuportável. É irritante estar perto de gente assim. Você já jantou com pessoas assim? Cada vez que você menciona algo, uma história, eles têm uma melhor, uma maior. Eles simplesmente destroem todo tipo de relacionamento. Mas em contrapartida, quantos de vocês gostam de estar perto de pessoas humildes? Aqueles que não pensam que são os melhores, apesar de muitas vezes serem. Eu já tive muitos professores na minha vida, e alguns deles com conhecimento profundo. E quanto mais conhecimento, às vezes, uma pessoa tem, quando ele é humilde, menos ele demonstra. Esse tipo de pessoa não fica tentando impressionar os outros. Quando você conta uma história para elas não vêm com uma história melhor ainda. Resumindo, quando você é humilde, com certeza seus relacionamentos em todas as áreas serão melhores. A Bíblia afirma: não sejam egoístas, não vivam para causar boa impressão aos outros, sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. Não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. Mas ouçam bem, humildade não significa inferioridade. Significa que você reconhece a importância que existe nas outras pessoas. Significa que você aceita que aqueles que estão ao seu redor são filhos de Deus e merecem atenção e carinho devidos.
Quando você começa a se interessar pelo bem daqueles que estão ao seu redor, você se torna uma pessoa amável, prestativa. Portanto, o seu relacionamento com aqueles que estão ali perto de você, eles vão pouco a pouco se aprimorando. E tudo isso depende da sua humildade. Preste bem atenção, você não precisa estar certo todo o tempo. Você não precisa sempre ter a razão. E para isso você precisa ser humilde. E com certeza vai ser muito mais fácil dizer aquela palavrinha que para alguns de nós é tão difícil. Perdão. Desculpa. Eu errei. Você me perdoa. Quando somos pobres de espírito, nós não temos que fingir que somos perfeitos. Isso reduz nosso estresse e melhora significantemente os nossos relacionamentos. Por uma simples razão, a pessoa humilde sabe pedir perdão. Diz a história que Francisco de Assis tinha um método para mantê-lo humilde. Cada vez que alguém o elogiava, ele pedia que um dos monges ali perto dele dissesse para ele todos os seus defeitos. Humildade, queridos, melhora os nossos relacionamentos. Quando nós estamos cheios de orgulho e achamos que nós somos melhores que as outras pessoas, qualquer tipo de comentário nos irrita. E isso não é nada bom. Mas quando aprendemos a andar em humildade diante do Senhor, sendo somente aquilo que somos, sem precisar andar fingindo, quando nós aprendemos a depender plenamente dEle, nós nos tornamos praticamente imunes a qualquer tipo de insulto ou agressão contra nós, quer seja moral, físico ou emocional. Por uma simples razão, além de saber pedir perdão, saberemos também o que é perdoar. E, além disso, a humildade também nos ensina a reconhecer quem de fato nós somos. E a questão aqui é apenas honestidade diante das nossas limitações. Todos nós temos fraquezas, mas ao mesmo tempo temos também pontos positivos, pontos fortes. Todos somos assim. A humildade nos ajuda a ser honestos com ambos os aspectos. E Paulo também afirmou: levamos a mensagem preciosa em vasos de barro sem adornos, ou seja, em nossa vida. Isso é para impedir que alguém pense que o incomparável poder de Deus nos pertence. O que ele tinha em mente ao dizer isso? Deus coloca, querido, sua glória, seu poder em nós, quando nós nos tornamos simples vasos de barro. Vasos sem qualquer adorno, vasos sem qualquer ostentação, sem orgulho algum. Em outras palavras, quando nós entendemos o que de fato é humildade, Deus pode finalmente atuar na nossa vida. Qual o resultado? Teremos, sem dúvida alguma, melhores relacionamentos. Portanto, caminhar em humildade é um dos grandes segredos para manter o nosso foco no objetivo final. Por quê? Porque só assim teremos a força necessária para avançar. A Bíblia afirma: Deus dá força ao humilde, mas se opõe ao orgulhoso e ao arrogante. Você gostaria de ter o poder de Deus na sua vida? A Bíblia diz que o segredo do poder espiritual é andar em humildade, é aceitando o fato de que dependemos constantemente de Deus para viver. E, finalmente, um terceiro princípio que certamente vai ajudar você a manter os olhos na linha de chegada é: contemple a eternidade. Todos aqueles que já participaram de alguma competição esportiva sabem da importância de dois aspectos fundamentais, cruciais: saúde e concentração. Sobre saúde, eu quero nesse momento aqui apresentar para vocês algo muito especial. Essa é a revista Esperança, a máquina humana. Esse material foi preparado com muito carinho para que você possa ter uma melhor saúde física. Não perca, portanto, essa oportunidade. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, 12 98 244 4449, e peça o seu exemplar da revista Esperança, Máquina Humana. Não tenha dúvidas de que esse material vai ser uma bênção na sua vida. Portanto, envie uma mensagem agora e nós vamos enviar essa linda revista, a Máquina Humana, para o endereço da sua preferência.
sem qualquer custo. Segue o número novamente, anote aí. 12 98 244 4449. Em mais alguns minutinhos, entre em contato com a gente. Mas além da saúde física, para um atleta é fundamental a concentração. É a importância de manter o foco mental no objetivo final. Há atletas que perdem uma competição no último segundo por perderem a concentração. História após história, você encontra atletas que estavam ali segundinhos da vitória, mas por perderem a concentração, naquele momento são ultrapassados. Outro exemplo claro sobre a importância da concentração, nós vemos na experiência dos maratonistas. Numa corrida tão longa, 42 quilômetros, se você permite que a sua mente comece a divagar, você perde o foco no objetivo final. Nesse momento, diz os atletas, que você já deu o primeiro passo para não conseguir terminar. Aqueles que já passaram por essa experiência afirmam que nesse momento começam a pensar no quanto estão cansados. Começam a pensar nos músculos que estão doendo. Começam a pensar quanto ainda falta para terminar. E esses pensamentos fazem com que percam a concentração. E nesse momento perdem o foco no objetivo final. Perdem o foco da linha de chegada. E na nossa vida espiritual, o mesmo problema pode acontecer. Nós precisamos manter o foco no objetivo final. Para isso, nós precisamos contemplar a eternidade. Eu vou repetir. Nós precisamos aprender a contemplar a eternidade. Diante das dificuldades e desafios da vida, o apóstolo Paulo, certa vez, afirmou: não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Uau! Em outras palavras, Paulo está afirmando aqui que não podemos importar com aquilo que nós passamos neste mundo. Porque aquilo que nós passamos neste mundo, queridos, não é nada, absolutamente nada, quando nós comparamos com a eternidade. Ele menciona os nossos sofrimentos leves e momentâneos. E é que a gente precisa ser sincero, cada um de nós na nossa vida, nós temos problemas, dificuldades. E o que a gente precisa entender é que cada um dos problemas e dificuldades que nós vivemos e passamos, por detrás há um propósito. Cada problema em nossa vida tem um propósito. E o propósito permanece. A dor vai desaparecer. Se você mantiver seus olhos naquilo que não se vê, que é a esperança de um futuro eterno ao lado de Deus, nada nesse mundo, transitório e passageiro, vai derrotar você. Porque quanto mais focado, quanto mais concentrado você estiver na promessa final de Deus, quanto mais focado você estiver no propósito que Ele tem para a sua vida, menos você terá sua atenção desviada para as distrações, para aquilo que pode interromper o relacionamento e a conexão com Deus, e mais efetivo você será na sua jornada. A luz, queridos, quando é difusa, ela tem pouco poder. Mas a luz focada, através de uma lente, ela pode queimar um pedaço de papel ou madeira. Mas se você trabalha e faz com que a luz seja ainda mais concentrada, mais focada, ela pode se tornar um raio laser. E agora pode até mesmo cortar o aço. Você percebe? E você está focando a sua vida no quê? No seu trabalho?
Ou será que o foco da sua vida, a concentração que você tem, é na quantidade de dinheiro que você está tentando economizar? O tamanho da conta bancária que você deseja ter? Será que a concentração da sua vida, o seu foco, é na sua reputação? Será que a sua concentração, seu foco é no seu sucesso? Ou será que você está colocando todo o foco da sua vida nas suas dificuldades? Onde é que você está colocando a sua mente? Onde você está colocando a sua concentração? Problema? Nada disso permanece para sempre. Tudo que eu mencionei aqui é transitório. E é por essa razão que nós precisamos focar nossa atenção naquilo que vai durar para sempre. Por isso, Deus nos ensina a focar nossa mente no futuro. Com o mesmo texto que nós lemos há pouco, estamos olhando não para as coisas visíveis, mas para as invisíveis. As coisas visíveis são transitórias. As invisíveis são, de fato, permanentes. Deus diz, olhe para a eternidade. E aqui a chave do sucesso é perspectiva. O segredo da vitória está na maneira que você vê a vida. Quando você descobre o adequado porquê daquilo que você faz, você tem a motivação para manter-se no propósito. O problema de muitos que aceitam o plano de Deus para a sua vida e depois desanimam é que se esquecem o porquê. O porquê que está de trás das ações. Por que eu leio a Bíblia? Por que eu participo de uma comunidade cristã? Por que eu me coloco à disposição de servir? Porque assim nós estamos nos preparando, queridos, para a eternidade. E quando nós nos esquecemos que vivemos em preparo para a eternidade, nós começamos a viver apenas pensando no agora. Nas contas que a gente tem que pagar, onde vamos passar as próximas férias, ou nos problemas do dia a dia. O problema é que tudo isso apenas nos distrai e nos tira a concentração daquilo que é o mais importante. Mas algo mais que eu gostaria de deixar para você. A maior motivação para a sua vida não é a interna, nem a externa. A maior motivação para a sua vida é a eterna. Por essa razão, o conselho bíblico para todos nós é: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O segredo da vitória é concentração. O segredo da vitória é manter o nosso foco no objetivo final. Mantenha seus olhos em Deus. Mantenha seus olhos na eternidade. Mantenha seus olhos na recompensa final. No final de qualquer competição, sempre há uma tremenda celebração por aqueles que vencem. Quando você cruzar a linha de chegada dessa vida e o início da eternidade, Deus vai estar lá esperando por você. Milhares de pessoas vão estar esperando por você, porque você conseguiu, você é um grande campeão. E agora é tempo de celebração. O apóstolo Paulo antecipou a recompensa final dizendo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Mas você pode estar dizendo: eu não sou como Paulo. Ele era um santo. Ele escreveu metade do Novo Testamento. Mas sem dúvida alguma haverá uma grande celebração para ele no céu. Mas não deixe de ler comigo o final do mesmo verso. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Isso, amiga, é para você. É para mim. A celebração no céu começa naquele momento que a eternidade é reservada para você e para mim. E tudo depende do foco da nossa vida, da escolha que eu e você hoje fazemos. E então, qual é a sua escolha? Decida agora o caminho que você quer trilhar, a corrida que você quer correr. Deus eterno, ajude, Senhor, a cada um de nós a que possamos decidir correr com foco no objetivo final, a eternidade que o Senhor tem preparada a nós. Abençoa-nos e suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.